adorando a Jesus. Pai, que esse Espírito da verdade, de revelação venha sobre nós nesse dia, Pai, nessa noite maravilhosa. Existe uma presença maravilhosa aqui. Queridos, não desperdice essa presença. Há uma noite de cura, há uma noite de novos posicionamentos, há uma noite de renúncia, há uma noite onde nós nos rendemos aos teus pés, Pai. Nós entregamos, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, todas as outras vozes venham se calar e só a voz, o teu Espírito venha falar com a gente nessa noite, Pai. Nos enche com o teu Espírito, Jesus, Espírito da verdade. Venha mudando, Pai, histórias. Venha, Senhor, curando, Senhor, identidade, restaurando relacionamentos. Possamos conhecer a Ti, Senhor, confiar em Ti, Senhor. Aumente a fé, Senhor Deus. Em nome de Jesus, aumente a fé de cada um de nós e fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês, meus amigos? Glória a Deus. Vocês estão bem? Gente, toda vez que Jesus quer fazer algo, Ele vai começar por nós. Amém? Então o Senhor quer fazer algo em nós para depois fazer através de nós. Quem crê nisso? Para você que veio na Poema pela primeira vez, seja bem-vindo. Essa família, você encontrou uma família espiritual e nessa noite tem pão e vinho aqui numa mesa, uma comunhão. Nós estamos aqui felizes por você. E só para vocês saberem, nós estamos numa série chamada Believe, que significa acreditar. E quem tem sido abençoado com essa série? Amém, glória a Deus. Nós já temos ouvido, né, alguns testemunhos e Jesus está fazendo. Então, semana passada, Marcel falou aqui sobre como construir uma fé inabalável. Falou um pouco que o confiar vai além do acreditar, que o Senhor pode nos tirar tudo, nós só não podemos perder a nossa fé nele. Então nós aprendemos aqui como construir essa fé inabalável. O João também falou um pouco sobre a fé de uma criança. Uma criança, ela confia no seu pai. Uma criança, ela não fica calculando o risco, ela se entrega porque ela sabe o pai que tem e quem ela é nele. Uma criança, ela começa a agir como se ela já tivesse recebido. E foi maravilhoso. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre quando a gente vai, né, se tornando mais madura, a gente começa a calcular os riscos. E nós começamos a ter dúvidas, incertezas, inquietações, e isso muitas vezes nos trava e a nossa fé é um pouco abalada. Então eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre essas dúvidas e inquietações do nosso coração que vão de encontro com a nossa fé muitas vezes. Nós acreditamos no poder do nosso Deus em operar, mas muitas vezes nós não acreditamos e nós pensamos, será que Ele quer fazer em nós? Nós cremos no poder, mas e o querer? Será que Ele vai fazer? E hoje há um favor de Deus aqui nesse lugar. O Senhor não só tem o poder, mas Ele tem o querer sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Então, eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus 11. Vamos falar um pouco sobre Hebreus 11. Quem conhece Hebreus 11? Hebreus 11 fala ali dos heróis da fé, né? Hebreus 11 ali nos ensina. Nós vamos falar aqui de Abraão, o pai da fé. Então, em Hebreus 11, eu queria que vocês acompanhassem aqui no versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança.
embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade de quem tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tinha dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Até aqui. Então, Hebreus 11 ali mostra para a gente uma lista dos heróis da fé. Logo no versículo 1, é um versículo bem conhecido, que diz, ora, a fé é o firmamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se veem, né? De novo, gente, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aqui, nesse capítulo aqui, vai falar sempre sobre fé. E nós vamos falar um pouco do que Abraão nos ensina. Gente, só para vocês entenderem, o livro de Hebreus é um livro de um autor desconhecido por nós. E o livro de Hebreus, ele fala para um povo, os judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo. Então, eles estavam passando por provações, estavam passando por lutas, perseguições. Então, Abraão está falando um pouco sobre a fé de Abraão. O livro de Hebreus está falando sobre a fé de Abraão para esse povo. E eles tinham uma cultura religiosa muito forte. E eles estavam ali sempre comparando a lei de Moisés com Cristo, com Jesus. Eles estavam ali sempre colocando Jesus à prova e falando, né, como naquela época, na época da lei, era melhor. E o livro de Hebreus ali também está o tempo todo falando com aqueles judeus ali sobre a superioridade de Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre ele não é mais um profeta, mas ele é um cumprimento de uma profecia. Então ele vem ali tentando, né, falar para aquele povo que estava com a fé um pouco abalada. Então, esse livro, nesse capítulo, resumindo, é mais ou menos isso. E ele começa ali a falar um pouco sobre a fé de Abraão. E nós aqui que caminhamos por fé, né, nós temos vivido pela fé, muitos de nós. Glórias ao nosso Pai, que tem nos alimentado dia após dia. Nós vamos morar no céu pela fé, sendo que a gente não conhece um céu, mas nós acreditamos que existe um céu. Só que muitas vezes nós somos pegos por essas incertezas, por essas inseguranças que abalam um pouco a nossa fé. E aqui Abraão vem nos ensinar. Em Tiago diz assim, ora, não foi Abraão nosso pai da fé? Então Abraão, nosso professor aqui, essa noite, para a gente aprender um pouco com ele. Então, meus amigos, quantos heróis da fé nós conhecemos nos dias de hoje, não só naquele tempo, né? Nós temos aí pais que oram pelos seus filhos, filhos que oram pelos seus pais. São pais da fé, amém? Pessoas que você olha e fala, meu Deus, grande fé dessa pessoa. Nós aprendemos com pessoas assim, sentamos em mesas com pessoas que a gente fala, meu Deus, nós aprendemos tanto com a fé daquela pessoa. Esses são os heróis da fé de hoje. E o que me chama a atenção no versículo 8, diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E o que eu entendo aqui, uma primeira coisa que eu aprendo é que andar por fé é se movimentar. Andar por fé é se movimentar. Andar por fé é você sair da sua zona de conforto.
Andar por fé assim como Abraão, que saiu de uma terra e foi para uma outra que ele não conhecia. Andar por fé é se mover, gente. É você dar um passo e Deus dá o chão. É você andar sobre as águas, amém? Então, andar por fé é você sair dessa zona de conforto e obedecer. Andar por fé é você ter coragem de largar o passado. Você ter coragem de largar algumas bagagens para viver o novo de Deus. Arriscar, confiar, se lançar. Sair da casa dos seus pais. Falei hoje pela manhã que quando eu escrevia e orava, o Senhor falou muito sobre dependências emocionais de casa de pai, sabe assim? Pessoas dependentes emocionais dos seus pais. E é como se o cordão umbilical ainda não tivesse sido cortado. E essas pessoas são dependentes e elas não conseguem ir para onde ela precisa ir. Porque nós somos flechas, amém? Nós precisamos ser enviados. E isso é o propósito para mim e para a sua vida. É a vida, é o ciclo da vida. E muitas vezes nós ficamos ali, nessa dependência. Mas o Senhor quer curar essa noite. Eu creio nisso. Nós precisamos não depender mais desse pai terreno e começar a depender do nosso Pai celestial. Eu falei também sobre o exemplo da águia. Eu até pedi para as meninas colocarem, os meninos, não sei quem está lá, uma imagem da águia, né? A águia, ela está ali, uma águia bebê, e a sua mãezinha está ali com ela. Então ela faz ali os gravetos para fazer o ninho, né? As plumas, as penas, uns espetos ali. Só que, gente, essa águia bebê, ela vai crescer, ela vai começar, né? Ela já vai estar pronta para o destino dela. Daí o que a mãe dela faz? Dá um empurrão nela, tipo, vai, já está na hora de você ir, de você voar. E sabe, o Senhor falou muito que tem muito de nós, nos encontramos assim. Já estamos preparados, o Senhor já falou de novo, mas você está dando desculpa e continua nesse lugar confortável. E o Senhor está falando essa noite, você precisa romper, você precisa se lançar. E muitas vezes não é bom, gente, a gente começa a voar, né? Daí a gente começa a capengar assim, e depois você fala, uau, tá ruim, mas tá bom, né? E você começa a voar, e daqui a pouco você olha e fala, melhor do que ficar no ninho é voar. Uau, que bom que eu voei. Voar é melhor do que ficar no ninho. E daí a gente começa a ver, né, uma visão ampliada. Começamos a enxergar coisas que a gente não enxergaria se a gente permanecesse naquele lugar. Aquele lugar é muito perigoso, é onde a gente recebe o alimento ali o tempo todo, só recebe o alimento. A comidinha vem na boca, a gente é cuidado, a gente é discipulado, mas chega uma hora que a gente precisa levar o alimento. Quem está entendendo? Nós precisamos sair desse lugar e ir para um lugar que o Senhor quer nos usar, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, Ele quer nos usar. E esse ninho muitas vezes é uma dependência emocional, uma insegurança, uma falta de identidade. Então o Senhor nos chama para se movimentar. E o Senhor mostra, né, novas profissões para algumas pessoas, um novo trabalho. Algumas pessoas são mandadas embora e elas não entendem, mas é o Senhor muitas vezes te empurrando para outro lugar. Só que o nosso lugar de conforto é aquele lugar que pinga todo mês o nosso salário. E a gente não entende e a gente duvida. Será que Deus não vai prosperar? Gente, você acredita mesmo que Deus não vai prosperar você nesse novo lugar que Ele vai te enviar? Nesse novo lugar que Ele está preparando para você? É claro que vai. Nós precisamos entender que o Senhor está falando e nós precisamos nos mover. Então Deus começa a tirar as plumas aí, começa a tirar as penas e a gente começa a ficar desconfortável e começa a queimar aqui dentro. O Senhor está dando sinais e a gente precisa ir. Porque o Senhor não vai falar, gente, assim, medida, altura, quantidade, direita, esquerda, tudo certinho. Mas Ele vai dar sinais, amém? E nós precisamos nos mover em fé.
falando um pouco da casa dos pais. Eu me lembro quando nós nos casamos, eu e meu marido, nós fomos para um apartamento pequenininho, assim, fofinho, sabe, gente? Tudo decorado, assim, a nossa carinha. E eu me lembro que nós compramos um sofá branco, apesar de eu saber que não ia ficar tão branco por alguns meses ali, alguns anos, né? Os filhos viriam, enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Chegou um dia que, pela fé, nós compramos um terreno e, pela fé, nós construímos a nossa casa. Pela fé, pelo poder da semente. Muitas sementes, né, que nós lançamos, então nós vivemos esse milagre. Mas um dia a nossa casa ficou pronta, quer dizer, ela não ficou totalmente pronta, mas nós tínhamos que sair do nosso apartamento, que nós vendemos o nosso apartamento. E as pessoas estavam querendo, né, entrar. E a nossa casa não estava completamente pronta. Tipo assim, faltava móveis planejados, armários de cozinha. Então, qual foi a ideia que a gente teve? Vamos para a casa da minha mãe. Minha mãe é viúva, né? Minha mãe mora numa casa. E a gente se acomodou lá. No início foi um pouco desconfortável, mas foi passando o tempo que eu comecei a gostar de ficar na casa da minha mãe. Eu não queria mais, gente, sair de lá, estava tão bom. Porque eu tinha o Davizinho, né, bebê, assim, minha mãe já cuidava dele para mim, eu trabalhava o dia inteiro, o Davizinho já estava de banho tomado, jantado, ela lavava minhas roupas e a janta estava pronta, a casa estava arrumada. Gente, é aqui que eu me sinto muito bem, sabe? Eu estava lá assim. E estava muito bom aquele lugar. E o Maciel ficou bravo com aquilo, e o móveis planejado não vinha. Era semanas, né, e aquilo ali foi indo. E aí teve um dia que ele falou assim, a gente vai embora para nossa casa hoje. Daí eu falei, mas como? Nossa, mas ainda faltam os armários, né? Eu preocupado com os meus armários, que eu queria chegar, já colocar lá minhas coisas e não ter problema nenhum. Daí ele falou, não, a gente vai daquele jeito mesmo. E ele começou a ligar para os irmãos da igreja, eles começaram a parar na frente da casa da minha mãe, colocar minhas coisas, gente, e levando mesmo. O Marcel fez isso, começou a levar minhas coisas e foi levando todas as minhas coisas embora. A gente não tinha muita coisa, né? A gente, tipo assim, era roupa, era utensílios assim mais de cozinha. Mas, o que eu estou dizendo isso? Naquela noite a gente dormiu, a gente já estava na nossa casa e a partir daquele dia a gente começou a morar na nossa nova casa. Mas aquele lugar que eu estava era um lugar muito perigoso. E eu estava numa zona de conforto. E meu marido detectou isso. E ele nos lançou. E a experiência, gente, não é muito boa, né? Quando a gente muitas vezes se lança. No início é desconfortável, mas é o melhor que a gente precisa fazer. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E isso faz parte do nosso crescimento. Então, naquela noite mesmo, a gente dormiu na nossa casa. Esse lugar confortável é muito bom, gente, mas nós precisamos nos lançar. O Senhor nos chama, nós precisamos nos movimentar. Sabe, pessoas que precisam fazer network, pessoas que precisam conversar com outras pessoas. Fazem mesa, gente. Vão atrás de pessoas para ajudar você em algum negócio. Se mova. Talvez numa mesa alguém fale algo na sua vida que destrava algo em você. Talvez numa mesa alguém te dá uma grande ideia. Se mova. Estude. Volte a estudar. Eu falo isso porque estudar parece que abre a nossa mente, sabe assim, para o mundo. E muitas vezes a gente estuda ali até os 20 anos, depois dos 20 aos 30, a gente começa ali, né, alguns fazem faculdade, pós-graduação, depois dos 30 em diante a gente para. Daí a gente começa a pensar na aposentadoria já, né? Ah, eu vou descansar. É lógico que tem um tempo de descanso, ainda mais quando a gente se forma da faculdade, que a gente não quer nem ver a cara da faculdade por um tempo, né? Mas assim, volte a estudar. Eu mesmo estou estudando. Estou fazendo uns 2 cursos aí. Semearam um curso em mim esses dias. Glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E é muito interessante que eu amo estudar, gente. Mas o Marcel fala assim, mas e aplicar? Você está na hora de aplicar. Ele começa a me empurrar assim, sabe? E eu fico ali, gente. Porque ele estuda aqui e já aplica aqui, né? Ele estuda aqui, ele aprende e já começa a aplicar. Eu não, fico estudando, fico calculando a rota. E a gente precisa ir. A gente precisa se lançar, a gente precisa fazer, amém? Muitos querem o seu esposo, a sua esposa, estão esperando em Deus
Mas estão esperando, gente, ele chegar na porta da sua casa e apertar a campainha, sabe? E o Senhor está falando, se mova, se posicione. Pode chegar, gente, pronto e apertar a campainha? Pode, mas a probabilidade é bem pequena. Então, assim, se mova, em nome de Jesus. E casamento, meus amigos, não vem pronto, tá? Não vem. Você, né, tem um amigo meu ali, o Felipe e a Fernanda, eles falam muito assim, a gente pega na planta, né? A gente pega o esposo na planta, a esposa na planta, e nós construímos esse casamento juntos. E é maravilhoso o que Deus faz. O Felipe falou hoje de manhã aqui na palavra de oferta que ele estava para comprar um apartamento, mas há possibilidade nenhuma de comprar, sabe? Ele estava contando aqui, mas ele se moveu. Eles foram, ele e a Mona, com 5 pães e 2 peixinhos, e Deus fez um milagre. Eles se moveram. Nós acompanhamos também um casal que, do mesmo jeito, a gente não tem condições, não é possível a gente comprar algo, mas eles foram no plantão, levaram lá o olerite deles, saíram de lá com o apartamento deles comprado. Se moveram. E o Senhor nos chama para isso. Pessoas que têm dívidas no banco, que estão lá há anos. Gente, já foram lá ver? Ore ao Senhor, não fica carregando isso. Vai lá, ore. Tem a quantia lá para você já quitar isso e viver o que Deus tem para você. Isso está ali impedindo você de viver algumas coisas. Amém, gente? Então a vida, né, a fé, ela é o tempo todo em ação, não é estática. E a nossa vida é muito curta e tem um grande propósito. Amém? Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Então, primeiro, andar por fé, que eu falei, é se movimentar. Segundo, andar por fé é ser peregrino. Andar por fé é você estar com os pés aqui na terra, mas com os olhos na eternidade. Nós precisamos ter esse olhar para Jesus, olhar para a eternidade, para que a nossa fé não seja abalada. Nós temos que ter a certeza que tudo é dele e tudo volta para ele. Ele é dono de todas as coisas. E quando nós temos a nossa olhar para a eternidade, para o nosso Deus, as coisas que acontecem aqui não nos abalam. Muitas pessoas estão frustradas porque perdeu algo, porque erraram com você, ou porque aconteceu algo por decisões suas, e você hoje está sofrendo por causa disso, algumas consequências, e você está paralisado. Gente, vocês precisam se mover. Se eu falar para você, eu e o Marcel, a gente já arriscou tanto, e a gente já perdeu muito dinheiro. Mas imagina a gente com 70 anos, olhando um para a casa do outro, 70, 80 anos, nossa, por que a gente não fez tal coisa, né? Mas nós nos lançamos, nós aprendemos, a gente não vai errar mais. Então, assim, nós temos que ter um olhar para a eternidade. Porque se a gente ficar com o olhar aqui, se martirizando, paralisados, gente, nada vai acontecer. E a nossa fé vai ser abalada. Não deixe isso atrapalhar você, gente, não deixa. E se Deus não fizer, nosso olhar está na eternidade. Quem acredita, quem entende isso, que se Deus não fazer, mas o seu coração é inteiro dele, e ele sabe de todas as coisas. Então, nós temos que saber que andar por fé é ser peregrino, saber que tudo é dele, tudo volta para ele, nós não podemos perder a nossa vida com ele. Versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, andar por fé é se movimentar, andar por fé é ser peregrino, andar por fé é viver o impossível. Gente, Sara pôde experimentar o impossível, Sara pôde viver o que Deus fez, o milagre que Deus fez na vida de Sara. Nós vamos orar hoje por curas, por causas impossíveis, porque nós cremos que Deus pode fazer. Ah, Rafa, mas existe casos e casos. Gente, mas Sara está aqui, está na Bíblia. O Senhor fez
na vida dela. Não importa o tempo, a condição, para Deus nada é impossível. Quando acaba a possibilidade humana é que entra o milagre de Deus. Em Mateus 19, 26 diz assim: mas Jesus percebeu os pensamentos deles e disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas se eles renunciarem a todas as coisas por causa de mim, para Deus qualquer coisa que eu disser é possível. Então a esterilidade, queridos, é um terreno para Deus operar um milagre, para Deus gerar uma vida. Temos visto tanto casais, né, que estão aí à espera dos seus bebês. E muitas vezes vem uma dúvida: será, Deus, que eu não vou ter? Ou Deus, difícil esse momento da espera. É muito difícil mesmo, gente. Ninguém gosta de esperar. Mas não deixe essas vozes entrar na sua mente dizendo que será que Deus, Ele pode, mas será que Ele quer fazer na minha vida? O Senhor está dizendo: quero. Creia. Parece que é tão difícil para nós, né? Para as pessoas é tão mais fácil. Eu lembro que nós tentamos o Davi durante 3 anos, tentando engravidar. E nós tinha acabado, a gente se converteu logo assim, né? Antes um pouco de a gente ter o Davi, a gente se converteu. E eu me lembro que na igreja tinha várias campanhas, e eu já estava na campanha, gente, nos passos da vitória, eu já estava lá. E o pastor pedia: vem aqui na frente que a gente quer orar. Eu já estava lá ajoelhada, parecia a Ana mesmo. Eu estava lá ajoelhada, orando, chorando. Deus, eu quero um filho. E eu me lembro que ele lançou um jejum de Daniel. E era 3 semanas, né? Não sei se vocês conhecem o jejum de Daniel, comendo frutas, verduras e legumes. E há 13 anos atrás, gente, era um jejum assim, raiz mesmo, sabe? Porque hoje ainda tem aí uns produtos aí que a gente consegue comer um pãozinho mais diferenciado. Mas a gente comia só batata, né, Marcel? Batata, mandioca, a gente não aguentava mais comer milho, eram essas coisas que a gente comia. Só sei, gente, que passou as 3 semanas, pessoas da igreja pararam no meio do caminho, e a gente permaneceu. E no outro mês nós ficamos grávidas. Pela glória do Senhor Jesus, foi uma alegria. Nós contamos, né, para a igreja, para a edificação da fé. E naquele momento, gente, como a gente era convertido, a gente entendeu: o jejum, né, aquela coisa que eu faço algo e Deus retribui, né? A gente tinha aquela ideia do jejum, que a gente faz algo para Deus dar, né? A gente não entendia que jejum era uma edificação do nosso corpo, para mostrar que quem domina é o nosso espírito. Mas, gente, Jesus conhece o nosso coração. Então, nós agimos por fé. E nós fomos no médico, o médico perguntou: o que vocês fizeram de diferente? Ele acompanhava a gente, né? A gente falou: a gente fez um jejum disso, daquilo outro. Ele falou assim: eu já entendi, vocês desintoxicaram o corpo de vocês. Vocês fizeram um detox e o seu corpo ficou saudável. O corpo do seu marido ficou saudável e vocês puderam gerar. Eu saí de lá assim: não, foi o jejum, né? Não foi isso não. Mas hoje eu entendo que Deus usou sim. Porque o Senhor, nós fazemos a nossa parte. Tem doenças, gente, que estão aí, né? Algumas pessoas estão sofrendo, mas é por causa de uma má qualidade de vida. Quem está entendendo? E o Senhor está falando com cada um de nós sobre essa fé que nós precisamos também nos mover e fazer a nossa parte. Em nome de Jesus. Versículo 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, hoje originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, 4, andar por fé é saber que nunca é tarde para viver a vontade de Deus. Amém? Quem já escutou aquela frase? Demora muito tempo para de repente de Deus acontecer, amém? Então, para você que acha: já deu para mim, já passou muito tempo, estou esperando aqui. Mentira, gente, não acredita nisso. O Senhor pode fazer a qualquer momento. Esteja preparado, esteja prontos, vai aos pés dele, se mova. Abraão, mesmo já de idade, Abraão trabalhou por uma geração. Ele pensou numa geração, numa descendência. Nós precisamos ter essa mente geracional, pensar na próxima geração. A Poema, ela é uma igreja geracional. Nós estamos
Sim, pensando nessa próxima geração, nós temos essa mente de deixar um legado. Líder bem-sucedido, pai bem-sucedidos. Vocês pensam na sua descendência, vocês pensam em deixar transferir algo para a vida dos seus filhos, para a vida daqueles que vão dar continuidade naquilo que você começou. Nós temos que ter essa mentalidade. Isso é um líder, são pais bem-sucedidos que pensam na próxima geração e o que eles vão deixar. Não pensa só no seu bem-estar. Nós investimos, aqui nessa casa, nós investimos muito nessa próxima geração. Nós temos o Influa, né? Que é aí, gente, um ministério lindo, tem dado tanto frutos. E nós temos o Poeminhas, o Ministério das Crianças, que nós ali estamos pastoreando o coração deles, discipulando eles. Não existe o Espírito Santo Mirim, existe o Espírito Santo, e eles acreditam e eles experimentam. Essa é a próxima geração. Mesmo que nos causem dor, desconforto, mesmo que nos cause, nós temos ali um tempo que nós nos doamos, mas nós estamos fazendo essa transferência. Eu estava, né, à frente aí do Poeminhas, e hoje é a Helena e o Natan que estão à frente desse ministério maravilhoso. Glória a Deus pela vida deles. E sabe aquela águia ali? Antes dela empurrar, eu já saí, sabe? Porque era um lugar muito confortável estar ali. E para Natan e para Helena também, no início, né, eles teve um pouco de medo, mas estão lá por fé, uma equipe maravilhosa que está junto com eles, honra a vida deles. Mas é isso, gente. Em 1 Coríntios fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é Deus. Mas, Rafa, plantar é difícil, né? Regar é mais fácil. Gente, e daí? Quem dá o crescimento é o Senhor e ponto. A gente precisa ter essa mente geracional. Precisamos pensar nessas próximas gerações. Daqui 30, 40 anos, muitos de nós talvez nem estejam mais aqui. Já pararam para pensar? Em nome de Jesus, né, gente? Que a gente ainda tem muitas coisas ainda que nós precisamos fazer, mas nós precisamos pensar e investir nessa próxima geração. Agora, no versículo 17... Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Andar em fé é renunciar a nós mesmos. Sacrificar, viver a vontade do nosso Pai. O mesmo Deus que deu Isaque, pediu Isaque. Já pararam para pensar nisso, gente? O mesmo Deus que deu, Ele pediu. Então, o Senhor nos pede muitas vezes sacrifícios, renúncias. E muitas vezes isso está muito bom, isso é bom, você não está fazendo nada para ninguém, mas o Senhor falou que não é mais tempo para você, não é mais seu, você precisa renunciar, não é mais ambiente para você. Quem está me entendendo? Então, o Senhor nos pede algo muitas vezes, e vocês têm que entender que quando Deus pede Isaque, na verdade, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria o coração, Deus queria algo inteiro. E Deus está pedindo algo de nós, até que o nosso coração seja totalmente dele. Antes que Deus cure fisicamente, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar o seu emocional, o seu espírito. Ele quer fazer algo muito maior, gente, do que só algo físico. E obedecer dói. Isaque significa o filho da alegria. E obedecer dói. A alegria vai embora. O riso vai embora muitas vezes. Mas é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Para honrar a Deus e honrar a Deus e viver o que Ele tem para nós. Renunciar convites, contratos que muitas vezes estão... Não é aquilo que você acredita, sabe? Não é a verdade que você acredita. E não liga porque as pessoas vão te julgar. Não retroceda, gente. Permaneça. Renuncie o que Deus está falando com você, que não é mais para você estar ali. Não é mais ambiente para você estar. Em 1 João 5,4 diz assim, que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Vence o mundo, não no mundo. Acordos, sociedades, pessoas que querem ser influentes a todo custo, acaba
ultrapassando e vivendo coisas que não compactuam com aquilo da verdade que ela acredita. E isso está ferindo uma verdade. E o Senhor está falando, abre mão um pouco de horas de trabalho que você está trabalhando lá, acha que você vai ficar mais rico, né? Mas o Senhor está te pedindo poucas horas que você renuncia para você ficar mais tempo com a sua família. São momentos que nunca mais vão ser esquecidos na vida dos seus filhos, dos seus pais. Quem aqui lembra de coisas, né, com os seus pais, memórias que ficam, memórias simples que ficaram? Nós temos que estar inteiros um para o outro. O Marcel falou aqui semana passada que nós fomos no parque aquático em julho, né, a nossa viagem aí mais recente que nós fizemos aqui em Olímpia, no estado de São Paulo. E foi muito legal, que parque aquático, gente, é água para tudo quanto é lado, né? Água na cara, aquela... É lerê, gente, você sobe e desce. Mas, enfim, são, assim, momentos, né? Eu lembro que como tudo tem água, então a gente deixou tudo no armário. Todas as nossas bagagens ficou no armário. A única coisa que nós levamos foi uma garrafinha de água e a chave do armário aqui. Então, nós estávamos por inteiro, sabe? Nós ali... rimos, aproveitamos aquele momento, olhamos no olho e foram momentos marcantes. Por mais assim que a gente acha que não, mas meu filho fala, né? Teve um momento lá que nós fomos no Rio Bravo. E esse rio, gente, ele é assim, a água dele é muito gelada. Porque o parque, as águas são quentes, mas aquele rio, a água é muito gelada. E nós estávamos em julho, né? Que a gente foi em julho. E julho, gente, tem aquele arzinho gelado, né? Então, assim, quando a gente ia para a sombra, ficava um pouquinho frio. E eu me lembro que a hora que a gente fomos brincar nesse barquinho, né? O Rio Bravo, você entra no barquinho e você vai indo no riozinho, assim, nessa água gelada. Mas a gente entra dentro de um carrinho. Mas, enfim, o Davi já falou assim, nossa, que chato. Tem nada ali, que graça que tem a gente entrar nesse negócio e levar a gente na correnteza. E eu assim, ai, graças a Deus, vou sentar um pouco. Nossa, eu estava cansada já. Ai, que bom, eu vou descansar. Daí eu sentei, gente, começou aquele negócio. Batia uma água gelada, gente. Toda hora que aquele carrinho ia mais longe ainda na correnteza, aquela água vinha na cara da gente, gelada, que eu falei, meu Deus, eu quero sair daqui, para onde? Por que eu vim parar nesse lugar? Eu não tinha para onde correr, eu tinha que ir até o fim, entendeu? E tinha uns túneis assim, que vinha um balde de água na sua cabeça, assim, ó. Gelada, gelada, gelada. Eu chorava, ria. E eu só sei que os meus filhos no final falaram assim, nós queremos ir de novo, mamãe. Eu falei, nem pensar. Mãe, é mais engraçado é ver a sua cara. Olha, você vê. É mais engraçado, mãe, é ver a sua cara querendo sair, querendo chorar. Ai, gente, filha é bênção. Eles gostam de zoar a gente o tempo todo. Mas é isso, meus amigos. Líderes que renunciam o tempo, dinheiro, para uma transferência, para estar com você, para te lançar. Isso é renunciar, né? Pessoas que abrem as suas casas aí para o GC. É compartilhar do seu ambiente com outras pessoas. Isso é renúncia. Então, para você, né, que entrou aqui e está pensando assim, Rafa, será que eu ando em fé igual a Abraão, né? Será? Então, nós aprendemos aqui como andar em fé. É uma construção, né? A gente precisa aprender, exercitar a andar em fé. E muitas vezes nós precisamos fazer a nossa parte, nos mover, nos render ao Senhor, para que essas dúvidas vão embora, sabe? Essas dúvidas que vêm e querem nos paralisar. Em nome de Jesus, hoje é uma noite onde o Senhor está falando conosco. Nós precisamos ultrapassar as nossas barreiras. Nós precisamos romper algo. E para já indo para o final, queria que vocês abrissem comigo em Marcos 1. Então, só recapitulando, andar por fé é se movimentar. Andar por fé é ser peregrino. Saber que tudo é dele, tudo volta para ele, amém? Nós cantamos aqui, é ele, por ele, né? Tudo que eu tenho é teu, Cristo, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Maravilhoso, tudo é dele.
Andar por fé é viver o impossível. Andar por fé é saber que nunca é tarde para viver a vontade extraordinária de Deus. Andar por fé é renunciar a nós mesmos, a nossas vontades. E por último, andar por fé é se lançar aos pés de Jesus. Em Marcos 1, 40 a 42, uma história de uma pessoa que nós conhecemos, um leproso, amaldiçoado, um leproso que sabia que só Jesus podia curar ele. Então, no versículo 40 diz assim: um leproso aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Então, nesse trecho aqui que nós lemos, um homem que sabia que Jesus estava passando por ali e ele passou todas as barreiras da sociedade. Ele não se preocupou do que as pessoas iam pensar dele. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão travados, porque, o que os outros vão pensar de mim? Gente, as pessoas estão seguindo a vida delas. Cada um segue as suas vidas e você está preocupado, o que a pessoa vai pensar de você? Então, esse homem ultrapassou todas as barreiras e ele foi até Jesus. E quem assistiu The Chosen, aquela cena maravilhosa, que ele vem aos pés de Jesus, Jesus não consegue nem ir para trás. Jesus apenas olha no olho dele e diz assim: eu quero. Quando ele diz eu quero, e aquele homem com aquela oração maravilhosa, do íntimo do coração dele, uma oração verdadeira, cheia de verdade, uma fé completa. Aquele homem, ele mostra a incredulidade dele. Ele fala: Jesus, se o Senhor quiser. Ele fala assim, porque assim, eu sei do seu poder, mas não sei se o Senhor pode. E o Senhor mostra o favor dele sobre a vida daquele homem. Ele fala: eu quero, meu filho. Quando Jesus fala eu quero, ele cura a alma daquele homem. Ele cura o espírito. Ele cura, gente, a rejeição, a identidade. Ele ele está falando para aquele filho assim: eu me importo com você. Eu me importo, filho. E é isso que o Senhor faz com cada um de nós. E Ele toca, Ele fala: seja curado, seja limpo. Então aquele homem, ele ultrapassou barreiras e chegou até Jesus. Porque ele sabia que o único que podia fazer, porque as possibilidades humanas não existiam, mas existia um que podia fazer. Então ele foi até ele. Muitas vezes nós estamos aqui com muitas desculpas, com muitas justificativas. E o Senhor já falou: você está pronto, você precisa ir, você precisa se lançar. Jesus, eu tenho algo que eu preciso ser curado. O Senhor está falando: antes da sua cura física, eu quero fazer algo muito maior. Eu quero curar o seu emocional, a sua identidade, quem você é. Você precisa entender quem é você e aquilo que eu posso fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus teve compaixão. Jesus estendeu a mão e curou. Nós precisamos ter essa oração sincera com Jesus. Com Jesus a gente não tem, gente, que pensar nas palavras, nas melhores palavras. É você e Jesus. Não adianta você esconder dele. Você tem que ter aquela oração completa, aquela fé completa, até na sua incredulidade. Você precisa dizer para ele. Jesus quer fazer primeiro em nós, depois através de nós. Jesus quer curar, na verdade, a perspectiva que você tem dele. Ele quer curar, gente, porque há um favor dele sobre você. Ele está dizendo essa noite: eu quero. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor está falando para mim e para você: ultrapasse as barreiras do orgulho, da vaidade. Ultrapasse as barreiras. Se lança aos pés do Senhor, gente. Em nome de Jesus. Ninguém é digno de nada, sabe? Ninguém é. Mas o Senhor quer transformar a minha e a sua vida. Quem crê nisso? Levanta, gente. Levanta que nós vamos orar aqui para você.
Santo, venha sobre essa casa. Há uma presença maravilhosa aqui, Deus, nesse lugar. Senhor, há um favor do Senhor aqui sobre nossas vidas. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer. Em nome de Jesus, o Senhor quer curar feridas emocionais. O Senhor quer uma dependência emocional dos seus pais. Jesus quer te lançar. Está na hora de você voar. Está na hora de você deixar as suas bagagens, sabe? O Senhor está olhando no teu olho, está dizendo: eu quero, filho. Lança aos meus pés, porque eu quero fazer. Em nome de Jesus, se lance aos seus pés, gente. Vai orando, vai se entregando. Jesus está falando aí na sua vida aquilo que você precisa entregar hoje, aquilo que você precisa lançar aos pés dele. Em nome de Jesus. Lança os pés do Senhor.
cedendo tudo por amor. E dono dos meus dias, e Ele virá. Jesus está mostrando pessoas que estavam passando por uma grande tribulação, pessoas que estavam passando por problemas, onde você já colocou tudo nas mãos do Senhor, toda essa impossibilidade. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Enquanto você estiver louvando a Senhor, nesse momento de tribulação, eu quero dizer para você que você vai ser aprovado nessa prova que você está passando. E toda pessoa, e Ele está falando isso para você nessa noite, que ela é aprovada no momento da prova, é liberada uma nova medida de fé. Aí quando vem Golias, aí Davi olha e fala assim: cara, você não tem medo de enfrentar Golias, Davi? Não, eu já enfrentei o urso-leão, foi me dado uma nova medida de fé. Mas você precisa de armadura, Davi? Não precisa de armadura, porque eu vou na força do meu Senhor. Eu não preciso de nada de força do braço. E Jesus está falando para você aqui nessa noite. Você entregou já nas mãos do Senhor. E Ele está falando assim: continua me louvando, continua adorando. Eu lembro quando a minha esposa, ela estava fazendo cirurgia de câncer, cara. E eu estava no apartamento onde ela iria ficar. Estava sozinho lá. Mas naquele momento, em vez de ficar lá murmurando, não faça isso não, cara. Nesse momento que você está passando, que você não está entendendo nada, não murmure não. Continua louvando, fazendo o que você está fazendo aqui. É Ele, é tudo para você. E quando eu estava no quarto, naquele apartamento, e a minha esposa fazendo cirurgia, eu estava lá para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe o que foi acontecendo, gente? Começou a vir uma unção de Deus naquele lugar. E Jesus foi falando assim: eu estou com a sua esposa lá. Eu já enviei o meu filho, o médico dos médicos, ele está lá. E ele me deu a visão da minha esposa totalmente curada. Minha esposa está aqui, ela está ministrando. Então sabe o que está faltando para você, meu querido? É você entrar nesse lugar de paz que sai de todo entendimento. Pegar o impossível. Eu não podia fazer mais nada, queridos. Eu coloquei toda a impossibilidade na mão do Senhor. E eu continuei para te adorar, Rei dos Reis. Libera a cura sobre essa casa, Pai. Libera a cura sobre essa igreja, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Continua louvando a Ele, continua glorificando o nome dEle. Vai, libera, Pai, libertação nessa noite, papai. Libera a cura aqui, Pai. Libera o impossível sobre essa casa, Jesus. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
mais forte para Ele, gente. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso, cara. Louve a Deus, cara. Mesmo sem entender nada, louva Ele, cara. Agradeço o nome dEle. Querido, só um recadinho bem rapidinho para vocês aqui. Lá no hall de entrada, nós temos lá um QR Code. Lá está escrito assim, ó, participe de um GC. GC são grupos que se reúnem nos lares. Eu sei que você está explodindo de vontade de contar seu testemunho aí. Tem pessoas que já me contaram essa semana que foram uma mulher que foi curada, que ela tinha uma hemorragia e ela foi curada nessa semana por Jesus, participando de GC, cara. Você precisa estar lá no GC, contando um testemunho daquilo que Jesus tem operado na sua vida. Se você não participa aí do GC, vai lá no hall de entrada, tem um QR Code, aponta lá a câmera do seu celular, vai ser direcionado para um WhatsApp. E aí você vai falar assim, cara, eu não entendi nada desse negócio de GC, eu quero participar de um GC. E você vai ser direcionado a estar num lar, pessoas que vão estar caminhando junto com você em fé, para você ser transformado, amém? Você que quer participar também do Day Camp, no dia 7 de dezembro, nós vamos passar um dia maravilhoso em família, num sítio maravilhoso. Vai ter batismo lá, gente, vai ser espetacular, gente. Vai ter um café, vai ter um churrascão, tem quadra de futebol, vôlei, piscina, é maravilhoso, gente. Você precisa fazer a sua inscrição para estar lá. Nós estamos com o nosso primeiro lote, R$ 99,90, gente. Para você ter um churrascão, passar o dia todo no lugar. Tá barato ou não tá, gente? Dá para você parcelar lá em 6 vezes sem juros. Faça já a sua inscrição desse primeiro lote. Outra coisa, cadê influeiros aqui? Tem influeiro aqui nessa casa? Aleluia. Se você não sabe o que é os influeiros, é o nosso ministério de jovens aqui nessa casa. E cara, tem sido incrível o que Deus tem feito nos adolescentes e jovens. Você, papai, mamãe, invista na vida do seu filho. Tem lá para fazer a inscrição do Retiro do Influa. Aleluia. Que dia que é mesmo, Felipe? 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Faça lá também a inscrição do Influa. A Mona está lá atrás, ó. Hoje vai explodir aí de inscrição, viu, mano? Para a glória de Jesus, aleluia. Feche seus olhos, vamos agradecer a Jesus. Queria que você agradecesse a Jesus junto comigo, na onde você está aí. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo Senhor ter usado aqui a minha esposa, a pastora Rafa, que ministrou essa palavra poderosa. Que cada um aqui, Pai, eu declaro que esteja, Pai, fortalecida em fé, para que ela possa andar em fé, Pai, no nome de Jesus. Viver o sobrenatural daquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Tira as pessoas, Pai, de andar só por vista, mas que elas possam andar por visão, pelo aquilo que elas ouviram do Senhor e estão vendo do Senhor, Pai. No nome de Jesus, que elas possam ter uma semana abençoada em Ti, de muita frutificação, de muitas bênçãos sem medidas sendo liberadas sobre a vida delas, e que elas possam sempre caminhar, Pai, sobre as águas da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Dá uns 10 abraços aí, em nome de Jesus. Vai na paz, Deus abençoe.